Então vamos lá compartilhar minha tela aqui com vocês. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre banco, né? E o que a gente precisa entender primeiro, antes de eu começar a explicar, né, sobre o banco. O banco, é diferente do que muitos brasileiros pensam, não é o amigão dele que está ali para só guardar o seu dinheiro, né? O banco, ele é uma empresa e como toda empresa, o objetivo dele é gerar lucro. Então nós vamos ver aqui que existem algumas coisas que a gente tem dentro dessa estrutura de banco que nos beneficiam, mas elas também têm custos, elas também têm gastos, tem um que eu vou pagar para isso acontecer, tá? Então, toda empresa, ela precisa ter um controle das suas movimentações financeiras, seja de entrada de dinheiro, seja de saída de dinheiro, né? É, e aí, quando a gente trabalha com banco, e hoje toda empresa tem conta em banco, tá, gente? Não tem como falar, minha empresa não vai ter conta no banco. Não tem como, né? Esse controle bancário, ele vai controlar essas movimentações que vão e voltam do banco, né? Dinheiro que eu mandei para o banco e dinheiro que saiu do banco. Seja de uma conta corrente, seja de uma aplicação. E aí nós vamos ver a diferença entre conta corrente e aplicação, o que é cada uma delas. Então, quando você abre conta no banco, na verdade ele mantém um cadastro. Olha o cadastro aí que a gente viu lá no Aprendiz de Volta, né? Então, o cadastro, né, com... Deixa eu só ver quem que está entrando. Quem que é que entrou aí como infra? Oi, professor, a Bianca. A Bianca. Então, quando você abre conta num banco, na verdade, o banco fez ali um cadastro com os dados do cliente, né? E, curiosamente, aqui tem uma informação muito importante. Esses dados, eles são sigilosos. Todo dado que se refere à movimentação financeira do cliente, e aqui no caso nós estamos falando cliente à empresa, ele é sigiloso. Então o banco não pode divulgar. E, inclusive, se divulgar, tá, gente? Tem crime aí, o banco é responsabilizado, inclusive, penalmente, né? Além disso, o banco também é responsável por guardar todo o dinheiro que eu tenho nele depositado. Então, se eu depositei um dinheiro na conta e o banco foi assaltado, não é problema meu. O banco tem que se responsabilizar por isso. E aí entra, né, o fato de que o banco mantém o quê? Ele mantém um seguro sobre esse dinheiro que tem lá depositado, porque assim ele está protegido caso aconteça alguma coisa. Além, né, dos dados comuns, o cadastro do banco ele ainda vai ter o balanço patrimonial. O que é um balanço patrimonial, gente? Balanço patrimonial é um documento contábil, então ele vai ser assinado, né, pelo contador da empresa e ele vai constar, né, vão constar as informações financeiras e patrimoniais da empresa. E aí, quando a gente fala as informações financeiras e patrimoniais, a gente está incluindo aqui a descrição de todo o patrimônio da empresa, tá? Essa descrição, ela é quantitativa, ou seja, ela vai me falar quantidades, e ela é qualitativa, ela vai me falar valores, tá, desse produto. E quando a gente fala em descrever, não é, por exemplo, assim, minha empresa tem 2 computadores. Não. A minha empresa tem 2 computadores com processador tal, tantos gigas de HD,
4 GB de memória, 8 GB de memória, 16 GB de memória, não sei o caso da sua empresa, tá? Com teclado, monitor de tantas polegadas, mouse, Wi-Fi, Bluetooth, tem que descrever tudo, tá? Por que que o banco solicita isso, gente? Porque ele precisa saber o seguinte: se eu der uma linha de crédito para a empresa do Juan, da Stephanie, da Bianca, eles vão ter dinheiro para arcar com isso caso a empresa quebre? Ou seja, o patrimônio deles é suficiente para saldar essa dívida? O banco precisa saber, senão ele não vai entregar dinheiro na tua mão sem uma garantia, né? Só colocar o Anderson para dentro da aula. Vamos lá. Além disso, né, dessa demonstrativo contábil, ele também vai pedir uma cópia da declaração do imposto de renda da pessoa jurídica. Aqui, gente, nós estamos falando da empresa, tá? Ele não vai pedir uma cópia da declaração do imposto de renda dos sócios, né? Da Bianca, do Juan, da Stephanie, do Anderson. Ele vai pedir da empresa, novamente, para saber qual é a movimentação financeira dessa empresa, quanto de dinheiro entrou para ela no ano anterior, né? Para que isso? Para eu saber se eu posso ou não liberar crédito para essa pessoa. Vai pedir também cópia do contrato social. O que é o contrato social, gente? O contrato social é um documento que ele vai definir lá quem são os sócios da empresa, quais são os poderes que eles têm, tá? Além do capital social. Para que isso? Vamos lá. Para eu saber quem pode assinar pela empresa, então eu preciso saber quem são os sócios e quem pode assinar por ela. Ah, Marcelo, todos os sócios. Nem sempre. Às vezes o contrato social foi lá e falou assim: olha, só a Stephanie pode assinar por essa empresa. Então é só ela que vai poder assinar a abertura da conta. Tá? E o capital social, gente, novamente, para eu saber quanto que essa empresa tem ali de capital social para, eventualmente, concessão de uma linha de crédito, se necessário. Aí, gente, a gente tem um primeiro ponto agora aqui, né? A gente vai ver que existem 2 tipos de contas no banco. A gente tem as contas correntes, que são contas de movimentação, tá? Ela pode ser movimentada pela emissão de cheque, pagamento de despesas, né, e obrigações da empresa, depósitos, saques. Então a gente tem aqui essas possibilidades de movimentação. A conta corrente, ela pode ser simples e ela pode ser especial. A conta corrente simples, quando chegou em R$ 0 ali de saldo, o Anderson não pode sacar e nem pagar mais nada, porque não tem mais dinheiro. Agora, na conta especial, o banco vai chegar ali para o Anderson e vai falar assim: oi, Anderson, tudo bom? Ó, tem aqui mais 5 mil, você quer? Quer? E aí mora o perigo, né, gente? Por quê? Porque se você cobra um juros absurdo. Isso! Inundamente absurdo. Exatamente. Eu Olha nunca, só. nunca utilizei o especial, mas de pessoas que eu sei que já utilizou, misericórdia. Isso. E tem um detalhe, tá, gente? O cálculo do juros no cheque especial, ele é feito da seguinte maneira. É capital vezes 1 mais os juros elevado ao tempo. Enquanto que o juros normal, ele é calculado como capital vezes 1 mais
e T. Qual que é a diferença, gente? Toda vez que eu elevo alguma coisa, eu consigo um resultado maior do que quando eu só estou multiplicando, né? Exceto quando é 2 ao quadrado, porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2, né? É o único caso que a gente tem aí uma igualdade. Porque se você fizer 2 ao cubo, a gente tem 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8. Agora, se eu multiplicar 2 vezes 3, é 6, ou seja, o número é menor. Então, o cheque especial, a conta especial, que usa o cálculo dos juros compostos, é muito mais pesado, esse cálculo, do que o juros simples. Mas, aí é que tem um detalhe. Nós, pessoas físicas, a gente tem que fugir mesmo do especial, tá, gente? Porque vamos pensar o seguinte: normalmente o banco vai te dar 10 dias sem juros, tá? Só que se você não devolver o dinheiro nesses 10 dias, ele volta e cobra os 10 dias mais o que passar. Então eu fiquei 15 dias, ele não vai cobrar 5, ele vai cobrar 15, né? E temos um problema que é o seguinte. Vamos continuar com o exemplo do Anderson, que eu comecei com ele, vou terminar aqui o exemplo com ele. O Anderson pegou o dinheiro lá no dia 20 do mês. Na melhor das hipóteses, ele tem 20, 15, 13 dias, na melhor das hipóteses, né, que seria de fevereiro, antes de receber o salário. Na melhor hipótese, tá? Ou seja, quando ele receber, já vai ter estourado o prazo. Ele vai pagar juros. Agora, vamos pensar diferente. Vamos pensar que eu sou uma empresa e a minha conta vence hoje, que é quarta-feira. Só que eu me organizei errado, eu me preparei errado e eu tenho um dinheiro que vai entrar na sexta-feira. Ou seja, hoje eu não tenho dinheiro para pagar. Só que sexta eu tenho. O que é melhor? Você atrasar o pagamento para um fornecedor que, caso você precise negociar com ele, talvez isso apresente aí uma dificuldade de negociar no futuro, né? Ou e pagar juros, né? Atrasar o fornecedor e pagar mais juros. Ou pagar o fornecedor usando o especial e daqui a 2 dias eu reponho esse dinheiro em conta e zero a minha dívida com o banco e não fico devendo para ninguém e não pago juros para ninguém. Então, olha só, a empresa ela tem essa possibilidade, tá? Mas por que isso? Porque a empresa normalmente ela trabalha com entrada de dinheiro várias vezes durante o mês. É diferente lá você que o seu salário é só naquela data e acabou, né? Tem outro detalhe, tá, gente? No especial, você pode ficar fácil no negativo, né? Mas tem um detalhe: as contas correntes, elas cobram tarifas, né, pela manutenção da conta. Já já a gente vai explicar, eu vou explicar melhor o que é a tarifa, tá? Vamos supor que eu deixei a minha conta chegar no zero, não coloquei mais dinheiro, e eu tenho uma tarifa de R$ 30 na conta. Significa que se eu não colocar nada, eu não posso sacar dinheiro, né? Se cair lá um boleto para pagar, não vai pagar também, porque não tem dinheiro, não tem especial. Só que a tarifa é cobrada, então mês que vem eu tô com menos 30. No outro mês, menos 60. E aí vai. E eu já vi gente que se lascou com o banco. Por quê, gente? Ah, minha conta tá zerada, não tem problema, deixa lá, o banco vai encerrar ela, né? O banco não vai encerrar. O banco vai ficar esperando até o dia que essa conta estiver bem alta para ele te cobrar, né? Então, tem que tomar cuidado disso aí. A conta corrente, gente, ela não rende, tá? Se eu colocar R$ 100
e não tiver nenhuma tarifa, vamos fazer de conta que não tem tarifa, e não mexi nesse dinheiro, ano que vem, na hora que eu voltar lá para olhar, eu tenho exatamente os mesmos R$ 100. Então, a conta corrente ela é simplesmente para movimentação. Agora, eu tenho uma outra, que é a conta de aplicação. Uma conta de aplicação, ela vai render. Então, eu crio ela sempre com o objetivo de aumentar o capital da empresa. Então, só para a gente entender aqui, ó, a gente tem conta corrente, então CC, e temos conta de aplicação. E aqui no meio ficou uma criatura que é a conta poupança, não é a caderneta de poupança. Nós vamos entender que tem diferença, tá? A conta poupança, gente, ela é uma conta de movimentação, então puxou aqui do pai conta corrente, porém o dinheiro vai render um pouquinho como a mãe, que é a conta aplicação. Pô, Marcelo, aí você tá na maravilha, né, cara? Cadê a pegadinha? Tem que ter pegadinha. Banco feliz tem que ter pegadinha, né? O banco não fica feliz com essa aqui não, tá, gente? Essa aqui existe porque o banco é obrigado a ter uma conta sem tarifa. Então, essa pessoa aqui do meio não tem tarifa. Opa, Marcelo, ficou melhor ainda, cara. Meu dinheiro rende e não tem tarifa? Peraí, o que mais que eu posso querer da vida, né? Então, vamos entender isso aqui, ó. Ela não tem tarifa até certo ponto. Então, é assim, se você tem uma conta poupança, ela vai te dar ali as mesmas coisas que a conta corrente. Você pode depositar, você pode sacar, você pode transferir, você pode tirar saldo, extrato. E se o dinheiro ficar parado, rende. Porém, você vai ter um número muito reduzido de saques que você pode fazer por mês, né? Tem banco aí que trabalha com 3, 4 saques, por exemplo, você não paga nada. O quinto tem que pagar. Saldo, dependendo do banco, qualquer um você já paga. Extrato, tem banco que vai te liberar um no mês, tem banco que não te libera nada. Então, você é que vai definir se você vai ter tarifa ou não, de acordo com a sua movimentação. Mais um detalhe importante sobre essa conta do meio é o seguinte, gente. Quando você faz essas operações via internet banking ou aplicativo, a operação de pagamento de conta ou saldo, extrato, não conta no limite que você tem, tá? Agora vamos ver alguns tipos bem rápido, bem assim, só para a gente entender de aplicações. Então a gente tem o recibo de depósito bancário, o RDB, e temos o CDB, o certificado de depósito bancário. Nesses dois casos, você está literalmente emprestando um dinheiro para o banco. Então, o que acontece? O banco vai emitir um título, lógico que esse título é virtual, né, gente? Hoje em dia não é mais um título de papel, você não vai lá pegar e, bonito, vou. Ele vai te emitir um título, e esse título fala que você comprou esse título por um valor X, vai depender do banco, vai depender do título, e você vai receber no futuro, após tantos meses, o retorno. Como que eu vou calcular esse retorno? Então vamos lá. Primeiro, vai depender de qual é o índice que vai ser usado. Se vai ser usado a TR ou IGP. Não sei quem já ouviu falar desses caras aí, eu vou explicar. A TR, também chamada de taxa de referência, ela é uma taxa que ela mede as movimentações entre um banco e outro. Então ela vai olhar lá, o Santander, tá, esses bancos estão se movimentando, estão movimentando dinheiro de um lado para o outro. Ela sobe ou desce de acordo com essas movimentações.
Já a IGP, Índice Geral de Preços, ela serve para medir a inflação do país, tá? Então, ela vai variar de acordo com a inflação. Quando você compra, você vai escolher, né, do título qual é o índice do que você vai comprar, e aí vai se calcular e vai ter um prazo. E aí você vai fazer a conta lá, né? Capital, né? Montante é capital vezes 1 mais I vezes T, né? E vai te dar o retorno aí. Na maior parte das vezes o cálculo vai ser de juros simples, tá, gente? Em alguns casos, a gente tem juros compostos, mas é bem raro e vai depender do quanto que você está investindo, né? Qual que é a vantagem de um e do outro, né? Então, olha só. O CDB, se o Juan contratou um CDB, ele pode resgatar o dinheiro antes da data combinada. Então, vamos supor que ele comprou um CDB para o dia 16 de março de 2023, tá? Ele pode resgatar antes. É óbvio que ele não vai resgatar com tudo que poderia render, né? Mas ele pode fazer esse resgate antecipadamente. Já o RDB não tem essa possibilidade. Comprei com prazo de 16 de 3 de 2023, é só naquela data. Marcelo, a partir de quanto que eu posso investir? Vamos pegar aqui, eu vou olhar, vou falar agora para vocês. Então, CDB a partir de R$ 100 você consegue já fazer, tá, gente? E para resgate imediato, inclusive. Você não precisa esperar nada. Vamos ver se eu consigo pegar aqui um RDB. RDB. Não tem aqui no meu banco. Vamos procurar aqui. Não está em renda fixa. Vamos ver se está em renda variável. Também não está. Gente, o RDB eu vou ficar devendo para vocês que o meu banco aqui não tem liberado. Mas o CDB a partir de R$ 100, gente. É pouquíssimo, tá? Então, de repente, dá para fazer mesmo sem ser empresa, tá, gente? Essa dica serve para vocês também, pessoa física. A poupança, gente, que na verdade ela não chama poupança, tá? Ela se chama caderneta de poupança. Ela tem esse nome porque lá em 1850, mais ou menos, quando ela foi criada, você não tinha computador, né, gente, para controlar movimentação bancária, era tudo feito em papel, em livros. E aí, quando a Bianca ia lá e abria uma caderneta de poupança, ela recebia uma caderneta para levar para casa. Caderneta é um caderninho, né, gente? Em que ela podia registrar toda vez que ela colocasse dinheiro lá, tá? Então, o nome do que a gente chama popularmente de poupança, o nome completo da brincadeira é caderneta de poupança. Então, ela é um tipo de aplicação que é mais feito por pessoas físicas, e já explico por quê, tá? E o rendimento é mensal. Por que por pessoas físicas? Porque o rendimento é muito pequeno, gente. E para pessoa jurídica não vale a pena eu trabalhar com esse rendimento tão pequeno. Pequeno quanto? A gente está falando em 0,5% ao mês mais a TR. Então, em média, fica aí mais ou menos 0,7% ao mês. Estou falando o quê, gente? Que em um mês... Ô Marcelo. Oi. Mas esse valor de juros, ele é correspondente a qualquer valor que você tiver rendimento mensal. Da poupança, sim. Sim, um exemplo. Se você tiver, por exemplo, 5 mil e outra pessoa tiver 10 mil, vai render o mesmo tanto de juros. Isso, para poupança é indiferente o quanto você tem. Alguns investimentos, eles variam. Por exemplo, o LCI, né? O LCI, por exemplo, se você colocar lá
R$100 vai render mais ou menos 90% do CDB, tá? Se você colocar 1.000, sobe para 95, ou seja, vai render melhor. Se você tiver acima de 10.000, a partir de 10.000, na verdade, é 100%. Então, ó, aqui eu vejo diferença, né? Agora, para poupança, tanto faz o cara que tem 100, o cara que tem 1.000 e o cara que tem 10.000. Para ele, para poupança, é totalmente indiferente. E aí, só pondo em números essa informação, né? Significa que se eu colocar lá R$100 e deixar parado um mês, daqui a um mês eu tenho R$100,70. Sim. Tá? Só que isso não é bom, gente. É muito pouco dinheiro para a gente ter de retorno de uma aplicação, né? Então, o que acontece? Normalmente, o pessoal foge da poupança hoje em dia. Por quê? Porque o rendimento é muito pequeno, né? Não vale a pena. Por isso que porque você falou, por isso que eles não informam o LCI, né? Porque o rendimento é maior. E menos lucroso para ele, né? Lógico, porque como funciona, né? O banco ele vai fazer o seguinte: o Anderson foi lá e colocou R$1.000 no investimento. Não é na conta corrente. Agora aqui numa aplicação, seja ela poupança, seja qual for. O que o banco vai fazer? Ele vai pegar esses R$1.000 e ele vai disponibilizar para empréstimo. Tá? Então, o Juan foi lá e fez um empréstimo de R$1.000. O que o banco faz? O banco pega esse dinheiro do Anderson e empresta para o Juan. Aí, com o que o Juan pagar de juros para o banco, o que o banco faz? O banco devolve os 1.000 do Anderson, porque é o capital. Isso vai ser pago. Os juros, o que o banco faz? O banco pega os juros, que é o acréscimo, uma parte fica para ele, para o banco, e aí uma parte ele devolve também para o Anderson, porque o Anderson deixou o banco brincar com o dinheiro dele, né? Qual que é o problema da poupança? A poupança, você pode a qualquer momento ir lá e pegar o seu dinheiro de volta. Então o banco não tem segurança para brincar com esse dinheiro, para emprestar esse dinheiro. Então ele vai te pagar pouco, porque ele vai falar assim: eu não sei se você vai deixar eu trabalhar com ele ou não, vou te pagar pouquinho aqui, né? Outro detalhe importante, né, que a gente tem que falar é o seguinte: vamos imaginar o seguinte. A Stephanie foi lá, colocou 100 no dia 1º de fevereiro, colocou mais 100 no dia 10 de fevereiro, mais 100 no dia 20 de fevereiro. O que vai acontecer? Se ela não mexer nesse dinheiro, no dia 1º de fevereiro, vai ter um aniversário da conta, então ela vai passar a ter 100,70. Não é 300, o aniversário é de cada um aqui, ó. E aí, se ela fizer mais depósitos, ela cria mais aniversários. Só que vamos supor que ela foi lá e sacou dinheiro aqui, ó, no dia... Ela sacou 50 no dia 25/2. O que ela fez? Ela zerou esses 3 aniversários aqui. E ela criou um novo aniversário, contando agora 250, que é o que ficou, no dia 25/2. Ou seja, ela só vai começar a render lá no dia 25. E aí é ruim também, né, gente? Principalmente porque o brasileiro usa a poupança para movimentação.
e aí você perde o rendimento porque ela não foi feita para isso, tá? Além disso, a gente tem alguns caras aí para falar sobre transferência bancária. Um deles é o DOC, né, que é o documento de crédito, que é uma forma de transferências com valor máximo de R$ 4.999,99. Como funciona? Eu faço lá o DOC, fiz um DOC para o Anderson no valor de R$ 4.000. Ele vai receber no dia seguinte. E se eu fizer à noite, né? Ah, Marcelo, como que você vai fazer à noite? Internet banking, gente. Né? Se eu fiz depois das 22, ele vai receber só no outro dia ainda, não amanhã, depois de amanhã. Tá? É de graça? Não, tem que pagar, tá, gente? O DOC não é de graça. Tem o TED também, que é a transferência eletrônica disponível, que é outra forma de transferir. Não tem valor máximo. Até alguns anos atrás ele tinha valor mínimo. O valor mínimo era 5.000. Então, até 5.000 fazia DOC. Passou de 5.000 fazia TED. Aí caiu, não tinha mais valor mínimo. Eu podia fazer do valor que eu quisesse, né? E aí, gente, isso acabou quase matando o DOC. Porque por que eu vou fazer DOC se eu posso fazer o TED que eu recebo, que a pessoa vai receber já na hora, né? Se feita até às 17. Se eu fizer depois das 17 horas, dia seguinte. Também não é de graça, gente. Também tem que pagar. E aí, como que eu escolhia entre eles? Você ia ver qual era aquele que tinha melhor tarifa para você e melhor prazo, né, de acordo com as suas necessidades. Hoje nós temos um terceiro cara nessa brincadeira, né? Que é o nosso amigo Pix. O Pix ele veio como forma de transferência gratuita por enquanto para a maior parte dos casos, né? Parece que empresas já têm que pagar o Pix e foi o que você havia falado sobre o Pix. eu avisei que não seria para sempre, né? O veneno do Pix, né? Para todo mundo que eu conheço que fala, vou fazer um Pix. Falei, continua fazendo mesmo. Não, por enquanto é uma boa ainda, né? Mas tem que ficar atento, exatamente. Né? A gente tem que ficar Mas depois atento. Que a pessoa se apegar no Pix, não vai querer cancelar, né? Esse cara aqui, ó, que eu tô riscando aqui em cima, diz que vai começar a cobrar pelo Pix, tá? Acima de um determinado valor. Então, o Pix ele é uma alternativa, tá, gente? É uma praticidade incrível. Não posso falar que não é válido, que não é bom, mas a gente tem que sempre tomar os cuidados. Por quê? Porque é empresa, gente. O banco é uma empresa, ele não vai ficar fazendo de graça, ele não ganha por isso, né? Temos também como conceito bancário aqui para passar para vocês o Internet Banking, que é a possibilidade da gente acompanhar lançamentos, verificar saldo, extrato, fazer pagamento, até investir, fazer transferência, agendar, fazer empréstimo, tudo isso pela internet, ou pelo site, ou pelo aplicativo, né? Dica, tá, gente? Quando você vai acessar, duas coisas que é importante você verificar para ver se você está no site do banco mesmo. Esse cadeadinho aqui, ó, e se todo o site, tá, gente? Quando você entra, por exemplo, lá, Google, na verdade, se você clicar lá na barra de endereço, para ver, você vai ver que está escrito assim, https www.google.com.br. Então, esse HTTP, tá, gente? Ele é a indicação de um protocolo de transferência de texto, tá? E de imagens pela internet. Ele não é seguro. Para ser seguro, tem que ter esse S aqui, tá? Então tem que ter o cadeado e tem que ter o S, tem que ter esses dois carinhas aqui para indicar a segurança que você está fazendo essa movimentação. Aliás, dica do tio. Loja virtual, mesma coisa, tá, gente? Entrou numa loja virtual, não tem cadeado, não tem o S, não compre. O risco dos seus dados vazarem é muito grande, tá?
Então, beleza. O tio avisou. Outra coisa de conceito que a gente precisa entender aqui é o débito automático, que, vou ser sincero para vocês, é uma mão na roda. Eu adoro débito automático, tá, gente? Ele permite que a gente faça o pagamento de contas sem precisar ir no banco e nem saber a data exata. Eu já programo, o próprio banco já vai pagar aquilo ali. Só que não é mágica, né, gente? Eu preciso ter saldo disponível na conta na data do vencimento. Se faltar 1 centavo, não vai pagar, tá? E te recomenda, pelo menos umas 2 vezes no mês, você acessa ali as contas e verifica se está sendo feito ou não o pagamento, se está tudo em ordem, porque pode acontecer imprevistos. Outro conceito importante, Sistema Brasileiro de Pagamentos, o SBP, é um órgão que define as normas e procedimentos de como devem ser feitas as operações no meio eletrônico. Então, toda vez que você acessa ou um aplicativo de banco ou o site do banco e faz uma operação, tudo isso é feito de acordo com as normas desse órgão aqui, o SBP. Então, é ele que vai definir questão de segurança, de cuidados, de token, né? Às vezes você acessa lá pelo celular e aí você vai acessar pelo computador, ele fala para você, acessa o teu aplicativo no celular e gera o token. Então, para que isso, gente? Questão de segurança, né? Qual que é a vantagem do débito automático? Você evita pagar multa por atraso, você vai continuar recebendo as contas, se o papel é importante para você, né? Eu posso, inclusive, pagar contas que estão em nome de outra pessoa e serve para qualquer tipo de conta, tá? Então, tudo isso aqui é possível com o débito automático. E aí, sobre taxas e tarifas, só para encerrar, a gente tem como taxa a IOF, que é um imposto, a gente já viu lá no caderno controles, né? Imposto sobre operação financeira a prazo, é pago sempre que eu faço uma operação financeira de crédito, câmbio, seguro, né? Quando eu emito uma ação, transmito uma ação, pago ou resgato um investimento, eu vou pagar IOF. IOF não é para o banco, IOF é para o governo federal, né? É um imposto. Outra coisa, seguro, emissão ou pagamento do seguro, crédito, fiz um crédito, resgatei uma operação financeira, tudo isso eu vou pagar IOF, gente. E as tarifas já são o contrário, as tarifas elas são para o banco. Só que não é lucro do banco, tá, gente? A tarifa é o que o banco custa para manter a sua conta aberta. Então ele vai cobrar de você uma parte porque ele mantém esse espaço para você, tá? E é regulado pelo Banco Central, o valor mínimo que pode ser cobrado pelos bancos. Alguma pergunta sobre isso aqui, gente? Não, por enquanto não. As dúvidas que eu tinha, eu tirei. Semana que vem nós vamos fazer uma viagem pela história, literalmente, para conhecer e entender um pouquinho sobre cheque e nota promissória. Entender como funciona, as diferenças, o que cada um pode e não pode. Ok, gente? Ok. Muito obrigado pela participação de vocês. Até a semana que vem. Obrigado você. Até a próxima. Até.